E falar de narcisismo hoje é muito importante. Talvez muitas pessoas não saibam o que é esse traço de personalidade. E eu quero perguntar, boa noite, doutor Francisco, já tinha na categoria esse traço há um tempo atrás ou ele é recém-estudado? Boa noite, Fran. Boa noite, Lucas. Boa noite, caros ouvintes do programa Pod Fran, agora com a participação aqui do psicólogo Francisco Pinto, que eu fiquei muito satisfeito de estar participando. E uma semana em seguida, né, Fran? Acabou coincidindo aí de uma semana em seguida. Respondendo a sua pergunta, não, isso não é um traço de personalidade que foi verificado, ou conhecido, ou nomeado, ou classificado recentemente. Isso já vem lá da história do Freud. Freud que nomeou, fez essa classificação. Então, no início do século XIX, Freud percebeu isso no comportamento humano e na forma de se relacionar com algumas pessoas. Ele percebeu esse traço e aí ele nomeou de um traço de personalidade chamado narcisista. E daí veio toda a decorrência que caminhou até chegarmos agora. Como uma pessoa... Vamos começar do início. Uma criança que tem uma mãe narcisista, obviamente ela não vai entender que aquele relacionamento está trazendo dano para ela. Mas ela aprende a amar numa condição. Vem a adolescência, com certeza a adolescência dessa criança não vai ser fácil, porque ela é dependente emocional daquele ciclo, né? Então, como identificar? Por exemplo, eu sou uma professora. Essa criança vai ser um pouquinho... dá uma destoadinha, ou não. Ela é normal. Ela é uma criança que só vai apresentar as consequências lá na vida adulta. Só lembrando uma coisa, Fran, assim, todas as crianças, elas são diferentes, né? Tem algumas que têm um padrão de comportamento mais para X, outra mais para Y, mas, de alguma forma, todas são diferentes. Uma criança que tem uma mãe narcisista, ela vai ser diferente. E não só na infância, mas na infância, na adolescência e na vida adulta. Ela vai ser uma criança que teve uma mãe narcisista e que ela virou uma adolescente que tem a influência dessa mãe e na vida adulta até ser tratada. E mesmo tratada, ela vai continuar sendo filho de uma mãe narcisista. Só que aí com menos impacto. Entendeu? Sim. Então, ela arrasta, não tem como tirar isso daí. Porque é um padrão de personalidade. O padrão de personalidade da mãe, que era narcisista, vai ajudar a fazer o padrão de personalidade dela. Vai ter influência diretamente na constituição do traço de personalidade dela, filha. E esse traço vai ao longo da vida. Segundo Freud, até os 5, 6 anos, Alexander Lowen, que é o criador da técnica da qual eu sigo, que é a análise bioenergética, até uns 5, 6 anos, ele diz que a criança forma todinho o seu traço de personalidade. E daí para frente ele só vai repetindo. Ele não muda, ele só repete o padrão. Entendeu? Então, até os 5, para o Alexander Lowen, e 7, mais ou menos, para o Freud, ela constitui o que chama traço de personalidade. O que é traço de personalidade? É o jeitão dela, é a forma como ela se vê, como ela vê o outro, como ela vê as pessoas, o mundo, e como ela se relaciona com ela e com o mundo. Então, é uma relação, é um traço relacional dela para com o mundo, e o mundo para com ela. Mas, assim, antes de falar, eu só queria dar
como o nosso programa aqui também é informativo, é bom acrescentar, porque a gente fala assim, é uma mãe narcisista, mas o que é narcisismo? Né? Então, o narcisismo vem da palavra narciso, e é um personagem lá da mitologia grega, que os gregos criavam as suas personalidades, a sua mitologia para explicar o homem e o seu comportamento. E tinha um jovem que era extremamente bonito, uma beleza assim incontestável. Ele era tão bonito e as pessoas gostavam muito dele. Só que ele desprezava todas as pessoas, por ele se sentir mais bonito que as demais. Ele era tão bonito que quando ele olhou para um lago, ele viu o seu espelho no lago, ele ficou apaixonado pela própria imagem. Existe uma parte na mitologia que ele fala que, ao olhar para o lago e ver a sua imagem projetada na água, ele ficou apaixonado e ficou ali estarrecido até morrer. Uma outra linha diz que Narciso, ao olhar para a água e ver a sua imagem, ele se jogou e morreu afogado. Então, assim, Narciso é esse personagem que veio... o traço de personalidade narcísica vem do personagem da mitologia grega em cima do Narciso. Ok? Então, só para saber da origem da palavra, um pouquinho o que é essa palavra. Uma mãe narcisista é basicamente uma mãe que tem um traço de personalidade narcísica. Entendeu? Então, ela tem esse traço de personalidade que ela já foi construído lá quando ela tinha, provavelmente, esse traço dá por volta dos 4 anos, porque tem o oral, tem o esquizoide e tem uns outros traços que vão se formando ao longo dos anos. E o traço de personalidade narcísico acontece mais ou menos uns 6, 5 anos por aí. Ela desenvolve mais esse traço, porque nós passamos por todos os traços de personalidade, por todas as fases. Só que quando se dá um trauma, ou alguns traumas consecutivos, numa determinada fase, você se estabelece dentro dessa fase, como um traço, como é que eu falo? Que mais ressalta. Que mais for marcante para você. Então, é um traço de personalidade que construiu, nessa fase, que construiu o seu traço de personalidade. Entendi. Então, nós passamos por várias fases, do oral, do esquizo, do rígido, do masoquista, do psicopata e também do narcisista. Ok? Sim. Só que, assim, devido aos traumas, ao acontecimento da pessoa, se acontece numa fase, por exemplo, do oral, que a gente pode fazer um programa a respeito disso aí mais tarde, para falar assim, por exemplo, das pessoas que desenvolvem depressão, que perderam a mãe na fase oral, então elas estão muito mais suscetíveis a desenvolver uma depressão do que outras, entendeu? Entendi. Porque foi um trauma que se desenvolveu na fase oral. No caso aqui, o trauma se desenvolveu na fase narcísica, e essa mãe virou narcísica. Não é que ela, assim, não é que vira, ela tem um traço, ela não vira de uma hora para outra. É uma narcisista que se tornou mãe. Exatamente, é o narcisista que se tornou mãe, então ela passa a ser uma mãe narcisista. Eu vejo hoje muitas amigas falando de mães, né, das mães narcisistas. Também minha mãe X, também minha mãe X. Eu não acho que a mãe é culpada por tudo que acontece, que tem uma linha que, né, acaba Sim. com a mãe. Não acho, porque o amor de uma mãe... Mas é verdade que uma criança criada por uma mãe narcisista, ela aprende uma forma esquisita de amar, que é a forma de eu existo para agradar o outro, para satisfazer a vontade do outro. Eu sou uma Minha mãe. Eu sou uma Ou meu peça. Eu sou uma peça, como se fosse um vestido novo. Sim. Na vida dessa pessoa. Sim, Se um dia for fura o vestido, você não usa mais. Então, só que uma criança, ela tem sentimentos e tal. Então, assim,
como que essa criança, uma vez tratada, quando ela reconhece isso, o que precisa acontecer na vida dessa pessoa para ela acordar? Porque, tipo assim, diferente do que eu estou falando das amigas. Ai, porque a mãe é narcisista. Sua mãe é narcisista por quê? Porque ela só pensava nela? Isso não é ser narcisista. Tá. São situações diferentes. Então, eu vou falar, antes de falar um pouquinho sobre, vou falar um pouquinho sobre o que é, vamos tentar visualizar um pouquinho quem que é essa mãe narcisista, tá? A mamãe narcisista é aquela que coloca as suas próprias necessidades, seus desejos, a imagem e o controle acima do bem-estar do seu filho. Com pouca empatia pelos filhos e com muita validação centrada em si mesma. Ela usa o filho como extensão de si própria para manter o comportamento de controle, de comparação e desvalorização do filho para se enaltecer. Ok? Então, ela tem que ser em primeiro lugar e aparecer em tudo. E o filho não tem tanta importância. O filho vai cair para uma importância secundária. Então, como é que a gente percebe uma mãe narcisista? Ela fala, sempre ela fala, o meu filho, né? A minha filha, né? Meu filho fez isso, a minha filha fez isso. Então, o meu, a palavra meu vem importante, percebe? O Sim. meu, a minha. Então, assim, é dela, foi ela que criou, foi ela que gerou. Então, está brilhando essa estrela porque é filho dela. Graças entendeu? a ela. Porque está brilhando, porque se não estivesse brilhando, ela não ia falar dessa forma, entendeu? Então, assim, ela se apropria do filho para ela se enaltecer. E ela controla, ela usa, ela manipula o filho para obter aquilo que ela deseja. Satisfazer as necessidades próprias dela quanto mãe. Entendeu? Sim. E a criança vai vivendo isso daí. Ela não entende, ela não sabe nada. Então, ela entende assim, você é minha filha querida. A sua irmã podia ser como você. Ela fala para ela, enaltece a filha, né? E a filha que faz todos os desejos. Faz, sim, desejos dela, claro. E para outra fala assim, você poderia ser como a sua irmã. Quer dizer, sim. A comparação. O julgamento, a comparação. Para enaltecer que o desejo, a vontade dela, e para que o filho, uma vez manipulado por ela, né, controlado por ela, faça o que ela deseja. E se não fizer? Aí vem o castigo, vem a punição, vem a... Como é que fala? Desclassificação, né? Você não serve para nada mesmo, não sei, filha, de quem que você é, não sei quem que você puxou, porque a nossa família não é desse jeito, né? Não sei quem você puxou. Né? Essa parte que eu vejo que pega muito é a autoestima. Porque se uma criança, desde cedo, não tem direito a se qualificar, tipo assim, assim, por exemplo, vamos ver, um sapatinho vermelho. Ela não pode usar sapatinho vermelho, porque a mãe gosta de pink. Uhum. Então, tá bom, se eu colocar o pink, ela vai ficar feliz. Então, a criança já não aprende a própria identidade do que gosta, porque é sempre desqualificada com... como que é a autoestima dessa pessoa? E como virar essa chave? Porque, assim, eu tenho amiga de 55 anos, xingando a mãe. Fala, pare de xingar sua mãe, meu bem. Eu sei que você não colocou o sapatinho vermelho, mas... E a autoestima? Você está falando do filho. Eu quero falar um pouquinho mais da mãe, Fran. Para a gente entender mais a mãe. E, assim, não é questão de julgar a mãe, entendeu? A gente tem que sempre levar em consideração isso. É um traço de personalidade. Não é um desvio de personalidade. É um traço de personalidade. Então,
essa mãe que narcisista, ela veio de um traço de personalidade narcísica. Só que quando ela passou a ser mãe, então ela vira uma mãe narcisista, ok? Sim. Porque foi na maternidade que isso, de alguma forma, começa a aparecer. Isso se estabelece, esse padrão que acontece na mãe, é quando houve um desenvolvimento emocional pouco favorável para ela, a mãe. Na criação dela é que tem o início da coisa. O que acontece na criação dessa mãe? A infância com falha nos vínculos afetivos. Falha no vínculo afetivo. O vínculo afetivo, que seria a avó da coisa, entendeu? Sim. Então, a mãe dela não propiciou a ela um vínculo afetivo saudável. Sim. Entendeu? E aí ela foi incorporando isso daí, que essa falta de vínculo saudável já veio da mãe dela. Outra, ausência afetiva nas relações pouco saudáveis. Não tem afeto verdadeiro. O afeto, ele não é genuíno. É medido, ele não é espontâneo. É medido na proporção do que o outro faz para satisfazer a vontade dele. Então, não, esse é meio falso, porque não tem essência. Não tem vínculo afetivo. Ai, te amo. Mamãe te ama, tá? Pronto. Tá, obrigada. Pronto, acabou, entendeu? E se eu não fizer o que você quer? Mamãe te ama, tá? A filha fez uma coisa que ela gostou. Ai, você é minha princesa, pronto. Mas não tem esse vínculo saudável, esse vínculo favorável para o desenvolvimento da criança. Falta emoção. Falta sentimento, carinho, e seja verdadeiro. De uma relação verdadeira, não de uma relação falsa. Ou de uma relação que não é genuína. Agora, pegando esse gancho, porque assim, eu sou mãe. Eu amo, independente se ela fizer o que eu quero ou não. Porque é um amor... Sim. Você não quer deixar o cabelo Chanel? Eu amo o cabelo Chanel, você não vai deixar? Eu te amo da mesma forma. Porque... o cabelo é seu, minha filha. Se você acha que quer ficar com esse cabelo, fica com o seu cabelo. Eu gosto mais desse, mas você gosta mais desse, fica com o seu cabelo. Até para ela aprender. Sim. Isso vai criando, vai construindo a imagem da criança, vai construindo a estima da criança, exatamente. Pode ser que depois, meia hora, que ela acabou de cortar o cabelo, você não ficou bem. Tudo bem, mas deixa ela aprender isso. A mamãe falou. Deixa ela ver a mamãe isso. falou que não combina. Não, aí não, aí não corta. Tem não isso, né? Não tem. Outro item que contribui para a construção de um traço de personalidade narcísica que essa mãe viveu. O que dificulta a construção de uma personalidade mais integrada? Ela não consegue integrar todo o seu ser, todo o seu eu. Ela começa a fazer aquilo que a mãe quer e não que ela quer para agradar a mãe. Não começa a ser uma cisão. Ela começa a cortar a sua própria personalidade. Eu não sei se você viu um filme chamado Encaixotando Helena. Não. Ele vai cortando assim as partes dela. Ela vai dando as partes que ele vai pedindo. Ela continua viva, mas não é simbólico. Ele vai pedindo, ele vai sugando, ela vai dando até o momento que ela fica só o tronco e a cabeça, né? E aí, assim, ele faz tudo para ela, ele alimenta ela na boca com colher, ele dá banho nela. Ela vira como se fosse um bebê. Porque ela vai deixando de ser ela para ser o que o outro deseja dela. Então, aí que eu falo que vai havendo uma cisão na personalidade de quem ela é mesma para ela passar a ser quem o outro quer que ela seja. Entendeu? E isso pode se traduzir como uma autoestima, não vou falar baixa, mas disforme, porque... Eu diria disfuncional. Disfuncional. Uhum.
E essa pessoa pode passar a viver para agradar os outros. Sim. O tempo todo. Facilmente. O tempo todo. Ela vai estabelecer esse padrão de comportamento. Então, essa mãe, ela veio dessa fase aí. Ela veio dessa fase, dessa construção da personalidade dela. E aí, ela vai se tornar uma criança narcísica, que a mãe transformou ela, e ela vai ser mais tarde, quando chegar na maternidade, uma mãe narcísica, entendeu? Sim, e aí, a chance depois é grande. Depois a gente vai falar do filho, só estou compondo um pouquinho a história da mãe. É 100%. Porque se a pessoa não sofreu, não entendeu, não se curou... Mas, assim, ser uma mãe narcisista, eu acho que até... Mas para ela se tornar uma mãe narcisista, eu acho que o pior é ela casar com outro narcisista, que vai colocar ela num nível assim de... Pode ser aí uma guerra boa, né? Francine, de novo dizer, não é uma fase da maternidade, tá? Não é porque eu tornei mãe, estou na fase de maternidade que eu virei narcísica. Não. Mãe narcísica. Não é. Já é. Não, é um traço de personalidade cujo modo operante dessa mãe é o funcionamento psíquico dela e a forma dela se relacionar com os outros. Mãe narcisista pode influenciar em casamento de filho? 100%. Ela pode até escolher com quem a filha vai casar e com quem a filha deve casar. E se não como vai ser a cerimônia e tudo mais. A mãe narcisista é a noiva então, da assim, cerimônia. vou soltar mais uma frase. A minha filha casou com um médico. Né? A minha filha casou com fulano tal e hoje ele é promotor. Entendeu? Sim. E a filha nem queria casar com esse promotor. A filha era apaixonada pelo menino que ela conheceu quando estava na adolescência, mas cuja mãe impediu ela de ter uma relação com ele porque ele não era promotor. Então ela vai lá e casa para satisfazer os desejos da mãe com o promotor, porque a mãe, para realizar o desejo da mãe. Existe um número de pessoas caindo a ficha? Ou ainda está todo mundo anestesiado, achando que está... Eu acho que as pessoas começam a entender, elas começam a perceber que algo não está bem. Elas começam a perceber que algo não está bem. Mas assim, a criança percebe também. Só que para a criança, ela é totalmente dependente dos pais. O mundo dela são os pais. Então, assim, aquele amor que ele recebe, essa é a forma de amar. Sim, exatamente. Então, ela constitui aí, Francine, o conceito de amor dela. E se esse conceito de amor vem diante da relação funcional com essa mãe, que é de fazer para a mãe, de agradar a mãe, de dar tudo para a mãe, não chatear a mãe, de não deixar a mãe triste, ela vai arrumar um marido, né? Um companheiro, uma companheira, não importa hoje em dia, né? Ela vai arrumar um companheiro exatamente para continuar a ter essa relação de subserviência a essa pessoa. Então ela vai arrumar um marido para agradar ele, fazer tudo o que ela quer. Ela vai comer a comida que ela não gosta, mas que o marido escolheu. Ela vai para viajar para o lugar que o marido escolheu, não que ela queria. Não tem o eu, não tem o ela. Tem o outro. Nossa. Tem um filme do Fassbinder chamado Marta. O filme é muito bom. Eu preciso começar a assistir filme. É muito bom. Fassbinder é um diretor alemão, na década de 70, ele criou esse filme, que usava para dar aula, usava muitos filmes, porque os filmes eles são muito didáticos, né? Você vê bem ali a cena. E ele mostra a relação de Marta com o marido dela. Ela gostava de ler poesia, ele fala para ela que aquilo lá não ia ajudar ela em nada. Ele pega o livro, queima e dá um livro de construção civil para ela. Ela passa a ler o filme de construção civil e repetir o que estava no livro. Aí ela começa a criar um vínculo com um gato, um gatinho que aparecia lá, ela criou o vínculo, o marido olhou, tá.
E depois de uns dias o gato parece morto, ele enforcou o gato. Porque ele quer que ela tenha uma relação só com ele, com mais ninguém. E que ela viva só para ele. E assim vai, sabe? No filme são situações assim. Quando ela casa com ele, eles vão para uma praia na Grécia e estão tomando sol. E ela fala assim, eu vou, aonde você vai? Não, eu vou no meu quarto passar protetor solar, porque o sol está muito forte. E não precisa, não está tão forte assim. E deixa ela escaldar no sol. E chega à noite, ele vai fazer amor com ela, e ela gritando de dor, ele faz amor com ela, tem uma relação íntima com ela. Não é amor, né? Tem uma relação íntima com ela, com o corpo dela todinho queimado. Então, assim, essa relação disfuncional que ela tem com esse cara, era a mesma que ela tinha da mãe. E o no filme mostra dessa isso. Pessoa? No filme mostra isso. Que, assim, o filme começa assim, que ela adorava o pai dela. Ela amava o pai dela. E aí a mãe tinha ciúmes dessa relação entre ela e o pai dela. E a mãe não aceitava isso aí, sabe? E aí, o que a mãe fazia? A mãe tentava o tempo todo transformar ela em menina. O tempo todo colocava ela para baixo, o tempo todo ridicularizava, o tempo todo humilhava ela. Ela passava a fazer tudo que a mãe queria, não o que ela queria. E aí ela arruma um marido, que é o Helmut. E ela vai desenvolver com o Helmut a mesma relação que ela tinha com a mãe, só que num nível muito mais profundo, muito mais violento. Sim, porque é o casamento, né? Sim, sim. Eu percebo que o emocional dos filhos, das filhas de mães narcisistas é muito instável. Talvez porque esteja suscetível à opinião do outro sobre ou não. Então, é que na relação de mãe narcisista e um filho que foi criado por essa mãe, não existe o eu, Francine. Daí a hora que o outro dá uma guasca, acaba com a pessoa. Sabe aquele ser que você olha para ele assim, você fala, estou dizendo ser, né, mas não é, a pessoa, você olha para a pessoa e fala assim, gente, mas onde essa pessoa está? Ela não está ali, ela está fora, viajando, parece que está em órbita, sabe? Ela não está conectada ali, ela não consegue manter uma relação com você tete a tete, assim, de contato, de olho no olho, estabelecer uma relação, conversar. Ela está fora, porque ela não se apropriou da sua personalidade, ela não se apropriou do seu eu, não existe o eu para ela. E como não existe o eu, mas existe a mãe dela, que criou ela daquela forma, então ela existe o outro, o que o outro quer, ela vai vestir o que a mãe deseja, o que o marido deseja, o que o filho deseja, o que a avó, não importa quem, é o outro, entendeu? Ela vai viver em função desse outro. E por isso que não regula a emoção. Não, claro que não tem. Não consegue ter essa, ai, que bom. E aí fica nesse loop de altos e baixos, né? De estar bem e segundos depois não estar bem, né? E assim por diante. Nossa, tem um monte de terapeuta que tem que escutar essa fala aqui. Porque é impressionante. Entender um pouquinho a questão da mãe narcísica? Sim. Agora, assim, é bom também dizer... A pessoa não desenvolve o sentimento pelo que ela sente. E não passa isso para o filho, porque ela também veio dessa ferida aí, da ferida narcísica, né? Ela veio disso daí. E aí, nesse momento, ela estabelece a mesma forma de se relacionar que ela teve com aquela mãe. Ela vai repassando, entendeu? A menos que ela seja mãe de 2 bruxas. Aí Bom, assim, é bom lembrar, Francine, que nem toda mãe que é controladora, que é crítica ou difícil, é narcisista. Tá? Sim, isso que eu queria saber. Isso é muito importante lembrar. Para falar em narcisismo, é preciso observar um conjunto de situações e de traços de personalidade, impactos, não só o comportamento isolado. Posso contar uma coisa que é engraçada, que faz parte do contexto do que
Por exemplo, minhas filhas, minha mãe não se conforma que às vezes ela compra uma coisa para minhas filhas e fica, sei lá, 2 anos guardado até chegar a hora de dar para outra criança. Fala, como assim? Então, hoje o que eu faço com a minha mãe é assim, mãe, deixa elas escolherem, porque senão você vai jogar seu dinheiro no lixo, que você quer dar um presente que elas usem. E elas não vão usar para te agradar. Sim. Aí eu olho para minhas filhas e falo assim, eu usava a sandalinha até cortar o couro do pé. Sangrava, mas eu estava com a sandalinha. Porque ela foi criada assim, então, e como quebrar esse padrão da mãe? Por exemplo, a mãe. Uma mãe que é narcisista tem 2 filhos. Então você vai ajudando ela. Assim, mãe, não precisa ser assim. Pode ser de uma outra forma. Você tem que explicar. Tem essa forma? Sim. Mas também tem outra. Que bom que essa sandalinha quebrou e hoje o senhor pode escolher o que o senhor quer. A forma a sandália que o senhor quer, andar do jeito que o senhor quer. Não precisa. Não só tem esse caminho. Eu dei com etiqueta, porque elas não usavam. E eu sempre, tipo assim, quanto é importante uma mãe que só é controladora. Então, Fran, respeitar. Para essa mãe também, vai ser muito terapêutico, porque você vai ajudá-la a descobrir que tem outras formas de viver. Né? Não é só aquela que ela recebeu da mãe, mas que recebeu outra. Eu acho que essa é a função de uma geração para outra. Quer dizer, é uma das funções. Né? É quando ela recebe alguma coisa daquela, mas vem a outra filha e fala assim, não, vó, não é, também tem assim. Ou não, mãe, também tem assim. Então, vai ajudar ela a ver de uma outra possibilidade e ver um caminho diferente da qual ela não via. Isso é muito saudável. E essa rigidez, você acha que antigamente era mais pesado? Hoje está... Sim, era mais pesado. Principalmente das mulheres para com as mulheres. Né? Era mais pesado. Os homens para com os homens também. Né? Hoje é mais suave, mas não deixou de existir. Vou te dar um exemplo. Antes de começar, depois nós vamos falar um pouco dos filhos, né? Quem são esses filhos de mães narcisistas? Eu só falei dos filhos até agora. Mas assim, é muito comum você ver mães narcisistas hoje usando os filhos para serem influencer. Na rede social, ia rede chegar social. Nisso. Tem muitas mães que usam os filhos. E olha, isso aqui é a roupa do meu filho, olha como assim é ela, olha que linda, hoje ela fez isso, mas assim, coitada da criança está sendo usada por essa mãe. Eu acho doentiamente um absurdo. Nesse sentido. Né? Então, dá para identificar uma mãe narcisista pelas redes sociais? Claro, você olha. Porque é a mãe que está usando o filho para se colocar, para se ver. Eu vi um documentário na Netflix de uma família que ela vivia só de fazer pequenos spoilers, de colocar a relação da família na internet. Então era o dia inteiro com câmera na casa, o dia inteiro. Então, só não tinha no banheiro, mas o dia inteiro filmando e ela expondo a família, expondo os filhos constantemente e maciçamente. Tudo. A filha chegava da escola, você fez isso, a filha o bebê, porque o bebê é assim, porque o meu bebê aconteceu isso, olha, o meu bebê está com dente, olha meu dente, olha o cabelo dele. Então, é uma exposição e essa sem limites do filho. E aí, para aparecer quem? A mãe. A mãe perfeita. Porque o filho não percebe, o filho não quer. O filho não tem necessidade de fazer isso. Pelo contrário, né? Os filhos... eu vou casar, você sabe disso. Eu fui chamar todos os meus sobrinhos netos e meus sobrinhos bisnetos para ser pajem da minha. Tem um dos meus sobrinhos bisnetos, um dos meus sobrinhos netos, que eu convidei o filho dele, portanto, sobrinho bisneto meu. Ele falou assim, tio, ele não vai porque ele morre de vergonha, tio. Ele morre de vergonha. Não tem problema, o filho não faz mal. Não vamos obrigar ele. Se ele quiser, tudo bem. Se não quiser, não tem problema nenhum, não faz mal. Pronto, resolvido. Mas, assim,
tem uma necessidade de pegar a criança e arrastar a criança e fazer realizar o desejo da mãe ou de uma outra pessoa. Eu acho muito absurdo. Agora, uma opinião minha, não estou criticando ninguém, esses concursos de beleza, sim, menina flor, sim, menina isso, sim, menina aquilo, menina juventude, menina... Eu tenho um pavor disso, tipo assim, de alguém já te julgar quando, sim, você ainda não tem essa percepção que ali é só uma brincadeira, assim. Sim. E não é só isso, né, Fran? Se coloca assim, a menina flor, você não pode fazer isso não combina com a menina flor, isso não é um comportamento de menina flor. Você está sentindo isso? Isso não é legal. Imagina o que as pessoas vão dizer. Então, sabe aquele conceito? E às vezes, incrivelmente, tem pessoas que estão longe, anos-luz dela própria. Elas são só conceito de outras. As pessoas são só conceitos de... Nossa, isso é forte, hein? É fortíssimo. Eu não vi no consultório dor maior. Eu já tive alguns pacientes assim. Nenhuma dor. Eu não vi nenhuma dor maior do que aquela pessoa que não sabe quem ela é. Acho que é tão comum. E que não viveu a vida dela. Não tem dor maior dela não saber quem ela é. Eu já vivi, acho que quase todos os tipos de dores no consultório, sabe? Desses quase 30 anos. Mas a dor de não saber quem você é uma dor dilacerante. Ela dilacera você. É muito ruim. Então, assim, a pessoa vai percebendo que ela não tem voz, não tem desejo, não tem vontade. Ela olha para a vida dela, é um vazio, tudo que ela fez não preenche, não tem sentido para ela. Ela não sabe o que é ter sentido. Ela não tem gosto, porque não sabe o que é gosto. Não tem desejo, porque ela não sabe o que é desejo. Não tem vontade, porque ela não sabe qual é a vontade. Entendeu? Então, ela, assim, é um fantasma, sabe? É um fantasma. Ela se torna literalmente um fantasma. Quando ela dá conta disso, que ela não é ninguém, é uma dor dilacerante para a pessoa. Eu já tive algumas pessoas que eu acompanhei, que foi um processo de construção muito difícil, dela começar a vir e tentar perceber de quem ela seja. É muito difícil, porque ela não tem referência. A referência é o termo que o outro diz dela. Você está entendendo? Sim, muito. Isso é muito doloroso. Pode-se dizer que essas pessoas tiveram mães narcisistas? Ou não está? Muito provável. Muito Sim. provável. Eu lembro assim, agora você está falando, você já viu uma paciente minha. Ela tinha mais 3 irmãs. E assim, o que ela me dizia que as outras 3 irmãs era tudo que a mãe queria dessas irmãs. Toda a referência positiva era das 3 irmãs. Ela ajudou maciçamente as 3 irmãs. Ela não. Ela foi escolhida para ficar em casa e ser empregada da casa. Ela não tinha vontade nenhuma, não tinha desejo nenhum. Ela só vivia para satisfazer o desejo dessa mãe. E eu estava lendo que mãe narcisista sempre escolhe um para ser o de ouro e um para ser uma bela ou uma fera. Que enaltece, né, esse traço de personalidade dela. Que coisa. Deu para entender um pouquinho? Assim, Sim. Assim, um pouquinho. Quem é essa mãe narcisista? Perdoe sua mãe, ela não sabia. Agora vamos falar um pouquinho dos filhos. Quem são esses filhos que foram gerados, que foram criados por essas mães narcisistas? O pai também, né? Não é só, isso não é traço só de mãe. O pai, para suportar uma mãe dessa, tem que estar junto no barco. Não, às vezes o pai é tão largado. Omisso, ausente. Ele não está nem aí. Vai pro bar tomar cerveja com os amigos. Ou para jogar carta, ou então tá lá envolvido com o carro dele, lavar o carro e pensar na moto dele, ou pensar no trabalho dele, ou nos passarinhos, ou, sabe, qualquer outra coisa. Ele não está ali presente nessa relação. Ele ortoga para essa mãe
né? Ou a mãe ortoga para esse pai para que ele faça do jeito que ele quer. Mas também tem traço de pai narcisista, muitos. Não é pouco, não. Tem pai narcisista, muito, muito, muito. Sim. Né? Um deles, a consequência psicológica para esses filhos. O primeiro deles, que é o mais marcante, é a questão da autoestima. Ela tem uma baixa autoestima, às vezes não existe estima nenhuma nesse caso. A sensação constante de ser insuficiente. Isso é constante. Dela não ser legal, dela não ser boa, dela não fazer direito, tudo que ela faz não presta, não nada dá certo, a vida dela é uma merda, desculpa falar isso mesmo, entendeu? Então, assim, tudo para ela, tudo que ela faz é insuficiente. Nada ela consegue agradar e atingir essa mãe. Ela se torna negativa por sim, isso. Sim. Nada tá bom? Sim. E aí ela vai validar relações que a colocam nesse lugar. Entendeu? Porque ela fica nesse lugar. Então ela vai desenvolver relações, forma de se relacionar, que colocam ela ali, nesse lugar. Que a relação, que ela faz não é legal, não é boa. O chefe grita com ela, fala que ela é uma burra, que ela é uma idiota, né, que é uma cega, não vê o que está fazendo. Mães narcisistas geralmente são violentas? Vamos entender o que você está querendo dizer com violenta. Violência mesmo, de bater, de... Não, a violência é pela palavra. Pela palavra, pela humilhação. A violência é pela humilhação, palavra, então, né? Violência física também. Sim, pelo olhar, pelo gesto, mas física não tanto. Porque você levar umas pancadas como a gente levou dos pais, a gente não esquece, mas até passa. Mas uma palavra dói menos. Pai, uma palavra da mãe, uma frase dessa mãe, assim, por que você não é como seu irmão? Olha o seu irmão, olha o exemplo dele. Por que você não é como ele? Isso ecoa na alma da pessoa, Francine. Às vezes por uma vida inteira. Entendeu? Até ela ser trabalhada, né? Sim. Então é um processo muito doloroso. Então não precisa ser uma agressão física. Essa agressão verbal... Eu tenho uma amiga que a mãe falava assim, você é feia, ninguém vai querer. Sim. Quem vai querer você? E ela tinha 15 anos. Sim. Para essa pessoa entender a relação dela perante... Eu tive um paciente que ele estava com 14, 15 anos. E uma noite ele levantou para o banheiro e ele ouviu o pai e a mãe dele falar na cama. A mãe falou para o pai, nossa, você viu como... vou dar um nome qualquer, tá? Você viu como o Luiz está feio? Nossa, ele está horrível. Gente, ele está com o rosto todo marcado, ele está horrível. Quem que ele puxou? Ele ouviu aquilo lá. Ele, quando foi para o meu consultório, tinha acho que uns 35 anos. E ele lembra disso daí quando ele tinha uns 14, 15 anos. Então fazia 20 anos que ele carregava essa frase. E parece que essas mães, elas não têm essa compaixão da mãe com o filho, né? Meu filho está passando uma fase... Como eu vou ajudar o meu filho? Dar um suporte para ele, né? Porque eu tenho que dar esse suporte. 14, 15 anos é fase de transformação. O adolescente está se transformando, ele não está com um traço que é o do maduro, da vida madura, da vida adulta. Não tá, ele está em transformação ainda. Então, é natural ter espinha, ter cravo, e a voz subir e descer, e o corpo está de um jeito, depois o corpo está de outro jeito. Isso é natural. Falta informação, né? Um outro, culpa excessiva e dificuldade de confiar nas próprias percepções. Esse é um traço muito importante também dos filhos que são criados por essas mães e pais narcisistas, né? Aí eu sei que você também entende da energia. Energeticamente, a culpa te joga lá embaixo. Assim, sempre, né, Francine, sempre preocupado, sempre, isso é sempre preocupado, tem uma
como é que fala? Um veredicto. Eu pergunto para os meus pacientes, tá bom, ok. Então, qual é a sua sentença? Nossa, cai tanta coisa aí. Nossa. Cai tanta coisa. Cai tanta coisa, mas tanta coisa. De não ser feliz, de não ter uma vida boa, de não conseguir desenvolver relações saudáveis com as pessoas, de não se desenvolver num relacionamento afetivo com alguém saudável, de não ter uma vida saudável, uma vida sexual saudável, sadia. Não ser merecedor. Sim. De nada. Sim, porque ele é culpado. Entendeu? E qual a sentença que ele recebe? Nossa, judiação. É um transtorno bem grande quando a pessoa começa a perceber e que ela se deu, né? Não foi nem o pai ou a mãe que deu, que ela se deu diante dessa culpa. Então é difícil, não é fácil, não. Dr. Francisco está falando das consequências para os filhos, o que eles acarretam, o tipo de dores. Uhum. E outra também que é confiar nas suas próprias percepções. É difícil porque ele não tem essa percepção, entendeu? É muito vulnerável, distorcido. Tudo que você achou na vida inteira é ruim? Lembra? Eu me tornei um termo. Não sou eu, me tornei um termo. Eu me tornei uma fala de alguém. Sabe? Isso é muito doloroso. E aí como é que vai ter uma percepção? Não tem, é difícil. É muito difícil. Outro traço que acontece na vida dessas pessoas, ansiedade. Isso gera uma ansiedade imensa. Uhum. Essa ansiedade vem por quê? Medo de aceitação, medo de crítica e de rejeição. Sim, está sempre na expectativa. Sempre no... De ser aceito ou de ser rejeitado. De ser aprovado ou reprovado. E isso vem sempre do outro e do futuro, né? Sim, o que o outro que vai acontecer? Sim. É uma ansiedade... Meu Deus. Faixa preta. Ai, desculpa, tô brincando. Não tem problema. Como é que é tanta coisa? Ô, Luquinha. Tá... 55, tá. Tá bom. Bom, a gente não vai esgotar o tempo porque é muita coisa. Tá? Mas tem mais dois traços aí de filhos. Um deles, a dificuldade em estabelecer limites. Ele não consegue estabelecer limite. Ele não consegue dizer não, eu não quero, eu não aceito, eu não vou. Não. Entendeu? Uhum. Ele não consegue fazer isso. Não consegue. Eu não vou fazer, eu não gosto, eu não quero. Não consegue. É porque o não é um limite, né? Ele não consegue fazer isso sem sentir culpa. Com esse tanto de ansiedade, não vai falar não nunca. Então ele só diz sim, 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 porque sim. Parece que a personalidade é sempre tentar amenizar um terremoto. Eu tive uma paciente que, né, algumas me lembrou, a gente vai falando, vem vendo, né, os pacientes. E ela falava assim para mim, São Francisco, você acredita que você falou para mim, e eu fui lá na casa da minha mãe e falei, mãe, eu não vou mais fazer isso. Fui lá. E aí, o que aconteceu? Eu vim com sentimento de culpa para casa, eu chorei tanto quando eu cheguei em casa. Eu me senti tão culpada de dizer não para minha mãe, Francisco, mas tão culpada. Então tem muito isso, está muito atrelado essa questão de quando muita dificuldade dela falar não, ela se sentir culpada por isso também. Sim. Gente, filho narcisista tem que ser internado. Não precisa. Ai, tô brincando. Não precisa. Um outro traço muito marcante é problemas nos relacionamentos afetivos, com tendências à dependência emocional ou escolhas de vínculos abusivos. Sim. É aí que você falou, como é que as pessoas percebem? Então, percebe? Sim. Ela não consegue estabelecer uma relação afetiva saudável. Sim. Vamos, hoje não. Porque as relações dela sempre tendem com pessoas que vai gerar nessa relação algo abusivo contra ela.
Tá? Como eu vou dizer, ela acaba ficando dependente, que nem do Marta, que eu falei do filme, do Fassbinder, ela dependia do Helmut. Quando ela casou com o Helmut, ela era bibliotecária, ela trabalhava na biblioteca lá da cidade de... Esqueci o nome da cidade, da Alemanha. E aí ela trabalha lá e um dia o Helmut vai lá e pede a demissão. Fala que ela não vai vir mais porque que ela tinha casado e não ia mais trabalhar. E ele saiu de lua de mel e foi viajar. E aí ela volta de lua de mel, ela vai trabalhar. Aí as pessoas olham para ela. O que você está fazendo aqui? Meu horário de trabalho, eu vim trabalhar. Não. Mas o seu marido esteve aqui e disse que você não vai mais trabalhar. Nossa. Aí ela fala assim, ai, é verdade, eu me esqueci. Até eu te falei, tá bom. E vai embora. Volta para casa. Então, assim, vai cortando, essa é a relação abusiva, né? Ele ia cortando tudo que ela tinha uma relação saudável com algum lugar, para ficar nessa relação doentia com ele, disfuncional e abusiva, entendeu? Sim. Isso acontece muito, mas muito. É uma dependência emocional daquelas pessoas. Ela fala assim, é muito comum se fazer. Aí ela largou de um cara que bate nela e arrumou um outro cara que bate nela. Só mudou o homem, mas ela continua apanhando. Sim. Né? Então, essa dependência emocional, que é um traço muito marcante em filhos de pais, eu já vou abranger o leque aqui e falar em filhos de pais narcisistas, entendeu? Olha, existe tratamento para amenizar a sua dor? Sim. É um tratamento longo, não é magia. Isso não se acontece. Você não trata uma pessoa de forma mágica, assim, ó. Desculpe. Mágica, sim. Através de uma hipnose ou uma coisa assim, sabe? Mudando o comportamento. Não é isso. E nem perdoando essas constelação tal. Eu acho que quando é muito. Assim, pelo amor de Deus, fala besteira. Mas tem terapias modernas, constelação familiar, por exemplo. Você não cura assim um trauma dessa proporção. É mais profundo, entendeu? Entendi. Acho que todas as técnicas são válidas. Então depende muito que a pessoa vá buscar naquele terapeuta, o que ela vai buscar com aquele terapeuta. Isso. É um tem tratamento. Vários tipos de psicólogos. Não tem, né? Passe de mágica, é isso? Não tem. Porque você percebe que a gente está falando de um traço de personalidade que foi criado lá na infância. Então, você não vai conseguir fazer isso na ponta do dedo. Isso é difícil. Porque até ela se colocar, até ela começar a se perceber, a se olhar quem ela é e como que ela atua com as pessoas, demora um tempo. Não é assim, não é de uma forma mágica, não é tomando um chá de piripipi que ela vai ficar boa. Sim. Ela pode tomar um comprimido? Sim, o comprimido vai tirar dela aquele sintoma, mas ela vai continuar com a coisa lá embaixo, do mesmo jeito. Né? O remédio não tira o sintoma, mas não tira a origem a e dor, nem né? trabalha nela uma nova estrutura ou tentando refazer uma estrutura de personalidade mais saudável. Sim. Entendeu? Essa importância, eu acho que tudo dessa conversa é trazer essa consciência. Se identificou com um terço do podcast? Consciência. Sim. Buscar ajuda, mas... Autoconhecimento. Autoconhecimento. O autoconhecimento é importantíssimo. Porque à medida que ela vai se autoconhecendo, ela vai se recolocando nas relações, né? Não, é uma ruptura de relação? Não, é uma nova forma de se relacionar. Você não precisa separar do marido, separar da esposa, quando você tomou consciência. Não. Vai começando a mudar a relação. Então você vai restabelecer uma nova forma de se relacionar que seja saudável, que você possa integrar o seu eu também, o seu desejo, a sua vontade.
né? Dar uma vida mais saudável para os seus filhos. Isso traz o que? Paz. Traz paz de espírito, né? Então você tem uma saúde mental muito melhor do que você viver uma atormentada, literalmente uma atormentada dependendo do remédio para dormir. Sim. Ou um remédio, um antidepressivo ou um ansiolítico, entendeu? Sim, ou tudo junto. Tem gente que toma tudo. Sim. Então, aí vira um zumbi, né? Você olha a pessoa, ela não está mais lá. Eu acho que... É um processo, né? A gente está falando, né, Fran? É um processo que leva mais tempo, né? É difícil, porque tem as defesas da pessoa, mas é maravilhoso quando a pessoa consegue fazer isso. É maravilhoso. Olha, não tem dinheiro que pague, eu vejo no consultório. Você vê a pessoa da forma quando ela chega e a transformação dela, né? É maravilhoso. Isso não tem. O dinheiro que ela paga para você é para você não fazer outra coisa em outro lugar. O dinheiro que ela paga para você é para você, né, para mim, no caso, para mim estar ali e dar atenção 100% para ela. Viu? Menos sapato, menos bolsa e mais saúde mental. Que é muito importante. Que é o que né? importa, Sim. né? E daí A bolsa também é importante? É. O sapato também é importante, mas também a saúde mental é importante, Sim. entendeu? Muito importante. É porque se você estiver bem mentalmente, você vai carregar uma bolsa de grife, você vai estar mais brilhante do que a marca da bolsa. Agora, se você não está com a saúde mental em dia, a sua bolsa vai brilhar mais que você, com certeza. Adorei. É porque é importante isso, porque eu vejo gente que compra. Eu falo, mano, para. Não é que eu tô com inveja, porque se eu quero, eu tenho, eu até empresto. Mas é sobre... ter uma qualidade de vida melhor. Assentar, Sim. tá 100% num suco com você, Sim. olhar no olho, Sim. falar que tá bem de verdade, ou que tá mal, mas é passageiro. Sim. Não é aquele, nem vou falar que eu tô mal, porque eu sempre tô mal. Eu vejo isso nas minhas relações e eu queria muito poder contribuir com essas pessoas. Sim. Sabe, a gente vê hoje muito uma questão em voga que é muito importante isso, de falar do abuso e da dependência, abuso da mulher pelo sexo masculino, né? O feminicídio, né? Sim. Tem, mas também assim, a gente tem que começar a entender por que essa mulher busca esse homem que a trata dessa forma. Porque ela aceita, porque tipo, para então, chegar lá... A questão não é embaixo. só do homem. Sabe? Eu não estou falando quem está errado e que está certo, entendeu, Fran? Sim. Eu acho que qualquer tipo de violência é inadmissível. Sim. Mas assim, o que tem nela que gera esse tipo de coisa? Então tem que começar a dar uma olhadinha aí também, né, para ver o que existe nela. Por que ela estabelece essa forma de se relacionar? Quando ela começar a enxergar mais isso, ter mais conhecimento sobre isso, mais autoconhecimento, ela vai mudar a forma de se relacionar. Sim. E o próximo homem que erguer a mão para ela cai fora, talvez. Sim, por isso que talvez países latinos esse tipo de violência seja maior, né? Porque Sim. ainda falta muito autoconhecimento. Amor. Mas assim, a questão também de classe social, isso não está vinculado com o padrão social, tá? Está vinculado com o padrão emocional, que fique bem claro. Não adianta a pessoa ter um padrão social altíssimo, só que o padrão emocional dela é de dependência. Sim. E de gerar dependência e abuso. Sim. Entendeu? Sim, com ela. Sim. Comportamento abusivo contra ela. Então, aí não adianta nada. Sim, esses transtornos e tudo não escolhe classe. Isso daí Eu quero agradecer mais uma vez. Eu até me emocionei com várias coisas, porque eu acho que é um assunto que tem que se falar sem medo. Porque são sentimentos que as pessoas têm pânico. Mas, Fran, a gente está chegando... É a minha visão, tá? Como pessoa, não é nem como psicólogo, mas como pessoa. Hoje eu não posso mais separar o que é o Francisco pessoa, o que é o Francisco psicólogo, está tudo junto. Mas assim, não dá mais para você empurrar as coisas embaixo do tapete, sabe? Não dá. Não adianta você olhar e dizer que
tem um corpo ali na sala, está morto, você começar a empurrar em cima desse corpo e dizer que o corpo não está ali. Esse corpo está ali sim. Está deitado no meio da sala. O que você vai fazer com esse corpo é outra história. Mas ele está ali. Então não adianta, a gente está chegando numa fase que não adianta mais esconder. Porque se você esconde, vai aparecer de um outro jeito, de uma outra forma. E você vai sofrer mais. Sim. Né? E tem aparecido com essas violências. Sim. E os psicólogos estão aí exatamente para isso, para ajudar as pessoas que têm essa necessidade, né? É um trabalho de criar com essa pessoa uma autoimagem diferente, construir uma outra autoimagem dela própria, ou então ter uma imagem dela da qual às vezes ela não teve na vida dela, né? Sim. Entendeu? Podcast número 200. Finalizando hoje com chave de ouro, que eu acho que tudo que o Dr. Francisco falou é muito importante. Você curtiu, Luquinha? Tá com fome? Quer jantar? Muito obrigada. Nada, imagina. Deus abençoe toda essa informação, que a gente possa, inclusive eu, fazer o uso é mais importante. E ter uma vida mais saudável. Se não der para fazer uso, então que reflita um pouco. É muito importante você refletir que tipo de relação que você tem com as pessoas. Se está acontecendo isso na sua vida, por quê? O que está gerando? O que tem em você que está gerando essa forma de se relacionar? Isso é muito importante. Sim. Obrigada.